A gente pede para os irmãos sentarem um pouco à frente, mas os irmãos podem ficar à vontade, tá, gente? Só para não ficar todo mundo atrás, mas não tem problema de... Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Mateus 19, 26. Deixe que nada atrapalhe hoje você ser abençoado pela palavra do Senhor. Eu creio que Deus tem uma palavra para cada vida aqui. Mateus 19, 26. Fácil de achar. Primeiro livro do Novo Testamento. Todos acharam? Amém? Diz a palavra do Senhor: o que é impossível para o homem é possível para Deus. Oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, ó Pai. Agradecemos por mais uma noite que estamos na Tua casa, Pai. Eu tenho o privilégio de estar pregando a Tua palavra, Pai. Eu peço nessa noite que eu seja apenas um instrumento em Tuas mãos e que cada vida que está aqui saia daqui abençoado pelo Senhor, Pai. Que a Tua palavra venha suprir, Senhor, o que o coração do Teu servo precisa ouvir, Senhor. Que o Senhor pregue, Senhor, aquilo que nós precisamos ouvir da Tua palavra. Que a palavra venha de uma maneira totalmente pura, Pai, sem nada do homem, mas tudo vindo do alto, Pai. É isso que eu te peço nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu queria pregar nessa noite sobre o Deus do impossível. Eu tenho certeza que Deus vai estar falando no teu coração, como Deus falou no meu. E nessa noite saímos daqui com essa certeza. Em toda a Bíblia nós podemos ver o agir de Deus em situações impossíveis. Você vê Deus curando, ressuscitando mortos. Eu sempre já vi pessoas falando assim: para a única coisa que não tem solução é o quê? O que o pessoal fala? Para a morte. Mas até para Deus, quando Deus quer, né? E isso daí não era só no tempo de Jesus. Talvez para irmãos aqui que nunca viram experiência, talvez pareça assim: pastor, isso daí que é isso? Isso não existe. Mas hoje Deus ainda ressuscita pessoas. Eu conheço algumas pessoas, já ouvi alguns testemunhos. Eu ouvi uma vez um testemunho de um pastor, e quando você vê ele pregando, ele passou pela experiência da morte. Ele é pastor da primeira igreja batista do Rio Grande do Sul. Eu vi ele na época que eu congregava, eu era novo convertido, lá no centro evangelístico. E quando ele pregava, eu disse assim: gente, que voz é essa? Eu sentia que era alguma coisa inexplicável. E teve uma pessoa que tirou uma foto, não é? A gente, na época, revelava-se foto. Teve um irmão que tirou uma foto quando ele estava pregando e nessa foto parecia uma fogueira. Aí a gente pensou que fosse o quê? Naquela época, foto às vezes não saia boa, gente, né? Quem tirou hoje é no celular, aqui é fácil, você vê, tirou, não gostou, tira. Mas naquela época não, você tirava a foto e depois você revelava e via como ficou. Só que teve um outro irmão que tirou a foto e quando aquele homem estava pregando, parecia o quê? Uma fogueira. E aquele homem disse assim: olha, eu tive com o Senhor disse: você vai voltar e vai trazer um avivamento para o Rio Grande do Sul. E verdadeiramente aquele homem trouxe, ele era um homem tradicional, de uma igreja tradicional, mas ele teve uma experiência tão forte com o Senhor. Então, depois que ele falou aquilo, eu disse: gente, Deus continua o mesmo, Deus continua ressuscitando, Deus continua curando. Nós vemos vários casos na Bíblia de mulheres, nós vamos estar falando mais sobre isso, mulheres que eram estéreis, e o Senhor fez o quê? Fez ter filhos. A gente pode ver vários casos na Bíblia. O Senhor abre portas impossíveis, que você olha assim: ó, essa porta é impossível de ser aberta, e o Senhor vai lá e abre. Você vê situações que você vai ver, era impossível de acontecer. Falaram muito de Daniel essa semana. Daniel foi lançado na cova dos leões, os leões ali tudo famintos, porque o que eles faziam é isso, antes de eles lançarem alguém na cova dos leões, eles deixavam os leões sem comer vários dias, para quê? Para poder aquelas pessoas serem devoradas.
e Deus tapou a boca dos leões. Isso daí era possível aos olhos dos homens? Não. Sadraque, Mesaque e Abednego, teve 2 pessoas que pregaram aqui seguidamente, falaram deles. Eles foram lançados dentro de uma fornalha, e as pessoas que jogaram eles na fornalha foram queimadas, só de chegar perto da fornalha. Eles andavam dentro daquela fornalha, e tinha um quarto homem, e disseram que era a imagem do Filho do Homem. Nós sabemos que é o próprio Senhor Jesus, que estava ali, caminhando junto ao Senhor, andando ali com eles. Então a Bíblia, se você for desde o início, desde Gênesis, Apocalipse, você vai encontrar Deus sempre operando o quê? Impossível. Milagres e coisas impossíveis. E muitas vezes, sabe o que acontece? Às vezes a gente não conhece o Deus que nós servimos. E nessa noite, que você saia daqui esclarecido, o Deus que você serve. É o Deus El Shaddai. El Shaddai é o que, pastor? O Deus Todo-Poderoso. O que eu não posso fazer, Deus pode. O que você não pode fazer, Deus pode fazer. E Ele está aqui nessa noite querendo fazer na minha vida e na sua vida o quê? O impossível. Nós cantamos aqui, o Deus impossível não se esqueceu de mim. O Deus do impossível não esqueceu de você. A situação que você está passando é impossível, que essa noite Deus está falando, o que você não pode fazer. Porque o que você pode fazer, Deus não vai fazer. Deus vai deixar você fazer. Mas aquilo que você não tem como fazer, o Deus do impossível vai fazer. Eu estava vendo um dos casos, foi com Abraão. A palavra de Deus diz que um dia o Senhor aparece a Abraão através de três varões, 3 anjos. Isso na Bíblia se chama teofania, quando o Senhor se revela através de anjo. A mesma coisa aconteceu com Maria, quando apareceu o anjo Gabriel. E muitas vezes você vê assim, mas as pessoas falam Senhor, é o anjo que aparece, as pessoas se referem ao Senhor. É o Senhor se revelando através de anjo, mas é o Senhor que está operando. E o Senhor chega para Sara e fala que ela vai ter o quê? Um filho. Ela era nova ou velha? Ela era velha. Abraão era novo ou velho? Velho. Só que o Senhor chegou e disse assim, ó, você vai ter um filho, a sua descendência vai ser numerosa. A Bíblia diz que Sara estava atrás da porta e ela fez o quê? Ela riu. Sabe por que ela riu? Ela disse, eu estou velha, não tem mais como ter filho, meu marido está velho. E o Senhor chegou para Abraão e disse assim, por que Sara está rindo? Não estou rindo não, está rindo sim. Sabe por que ela riu? Porque ela duvidou no coração dela daquilo que Deus estava falando. Se Deus falou que vai acontecer, vai acontecer. Se Deus falar que para você que algo vai acontecer, vai acontecer. Porque o Deus do impossível, o Senhor chega naquele momento que falou isso, a palavra de Deus disse, no momento que estava falando sobre ele ter o filho, haveria alguma coisa difícil para o Senhor? Eu queria fazer essa pergunta, né? Há alguma coisa que seja difícil para o Senhor? Não. O que você está passando, a situação impossível, talvez difícil que você está passando, para Deus é fácil. Para eu resolver, é complicado. Tem coisas que eu olho assim e digo assim, não tem jeito, como eu vou fazer? E quando eu tento resolver por mim mesmo aquilo que não tem jeito, fica mais enrolado ainda. Mas tem vezes que eu chego assim, ó, isso não tem jeito, como eu vou fazer? Eu lembro, eu não tenho como fazer. Mas existe alguém, existe um Deus todo-poderoso, um Deus maravilhoso, um Deus que olha por mim. E eu posso dizer que desde a minha conversão eu tenho vivido anos e anos, conhecendo e vendo o impossível de Deus acontecendo. Então naquele momento, Sara concedeu filho ou não concedeu? Concebeu. Era impossível ou era possível? Era impossível. Era impossível para o homem, mas era possível para quem? Para Deus.
Eu me lembro de uma irmã, eu nem vou citar o nome, porque alguns irmãos aqui, eu tenho certeza que conhecem essa irmã, porque ela mora na área aqui, muito perto de muitos irmãos aqui. Essa irmã devia ter na época, eu sei que ela está viva ainda, tá? Há 10 anos atrás, ela devia ter na época uns 70 e poucos anos. E eu me lembro que uma vez eu preguei sobre Sara e Abraão. E quando eu pregava sobre Sara e Abraão, essa irmã ficava o quê? Empolgada. E eu me lembro que ela chegou uma vez para mim, não chegou uma vez, chegou várias vezes, mas uma das vezes ela chegou para mim e disse assim: pastor, põe a mão aqui na minha barriga. Aí eu disse: para quê, irmã? Quase que eu falei o nome. Deixa eu ver. Para quê, irmã? Ela disse assim: porque eu tenho certeza que eu ainda vou conceber um filho. Eu disse assim: meu Deus, o que eu faço? Aí eu ia orar para a irmã e disse assim, ó, para não ser mal educado, eu disse: Senhor, faça-se a tua vontade. Porque seria possível ela conceber um filho? Seria. Mas ela não tinha mais, a família dela era só ela e o esposo. Se Deus tivesse de dar filhos para eles, iam dar antes. Mas o que eu fazia? Eu segui. Da mesma forma que uma vez chegou um casal, isso daí faz uns 20 anos atrás. Chegou um casal, eu não era pastor. Quando a pessoa pede para orar: pastor, estou com um problema na perna, no braço, eu nunca ponho a mão, eu ponho a mão na cabeça, porque representa já. Mas naquele dia, naquela vez, era um casal, eles estavam casados mais ou menos há 8 anos, e não conseguiam ter filhos, já tinha visto, disse assim: não podemos ter filhos, mas era um sonho. E às vezes quando pessoas falam isso, eu até falo: poxa, vai, adota uma criança. Só que aquele dia chegaram para mim: Rogério, ora, porque eu quero ter nós queremos ter um filho. E se Deus já fez tantas pessoas estéreis ter filho, por que não pode fazer a mim? Eu poderia até orar como eu orei pela senhora. Mas naquele momento, como aconteceu da mesma forma que uma vez que eu estava orando por uma pessoa com câncer, e Deus deu a certeza que estava operando milagre. Eu peguei a mão daquele homem, né, daquela pessoa que era até minha amiga. Eu disse assim: me dá sua mão aqui. Eu botei a mão dele em cima da barriga dela, com a mão em cima, e disse: Deus, Pai, você continua o mesmo, que ela venha gerar um filho. Mas eu só falei dessa forma, por quê? Porque Deus colocou no meu coração o quê? Uma convicção, queria operar o quê? Milagre. Aquela mulher, aquela irmã engravidou? Engravidou. A última vez que eu vi, estava com 3 filhos. Agora não sei se está mais, mas porque já tem muitos anos que eu não vejo. Mas o que eu estou falando também, depois que abre também, isso aconteceu com todo mundo, gente. Primeiro milagre é difícil, mas depois que abre o milagre, gente. Jéssica está rindo porque ela já disse assim: vai vir filha beça. Mas não era o caso da Jéssica, né? Mas quando vem o primeiro, ó, se prepara. Quando demora um pouquinho. Mas o que eu quero falar é o seguinte: Deus não mudou. Outro caso impossível que nós encontramos nesse caso seria, e ela não era estéril, mas o caso era mais difícil do que o caso da estéril. É o caso de Maria. Que Maria não era estéril, ela era o quê? Virgem. E o Senhor diz assim: olha, você vai ter um filho. Ela disse: eu nunca tive relações com homem, como eu vou ter um filho? Mas o que vai ser gerado em você vai ser concebido pelo Espírito Santo. E o anjo Gabriel chega para ela e diz: porque para Deus nada é impossível. Então o que Deus está querendo falar conosco nessa noite, que não existe situações para nós que sejam impossíveis. O que nós temos que saber? Outro caso que veio à mente agora foi aquela vez que chegaram para cobrar impostos de Jesus. Aí Jesus disse: como assim? O Senhor até fala assim: não é justo que cobre. Mas já que eles estão cobrando, Pedro, lança tua vara lá e pega um peixe, abre a boca do peixe, pega a moeda e paga o imposto meu e seu.
Pedro poderia pensar que isso daí é o quê? Milagre, mas impossível, não é? Você jogar um anzol, pegar um peixe, abrir a boca do peixe, tirar uma moeda, uma dracma, ia lá e pagar era de tão valor aquela moeda que poderia pagar os meus impostos e o seu, Pedro. Para Deus não tem impossível. E o que nós temos que saber nessa noite, em primeiro lugar, que Deus continua operando o impossível. Ele não mudou, Ele cura, meu irmão. Da mesma forma que Ele curava enfermidades incuráveis, Ele continua curando, Ele transforma. Às vezes você conhece alguém que você fala assim, olha, essa pessoa é impossível, essa daí, ó, qualquer pessoa pode se converter. Alguém já pensou assim? Qualquer pessoa pode se converter, mas essa não tem jeito. Talvez você está pensando em alguém agora, né? Talvez venha alguém na sua mente assim, ó, olha, meu pai, ou minha mãe, o meu filho, o meu primo, ou o meu vizinho, o meu patrão, olha, qualquer um pode se converter. Eu quero te dizer, Deus, Ele tem poder para transformar qualquer um, porque Ele continua o mesmo. Você vê o exemplo de Paulo, gente. Eu posso dizer, Paulo, pelo que nós encontramos na Bíblia, era a pior raça de um homem que ele era religioso, era. Só que em nome da religião, sabe o que ele fazia? Ele matava cristãos. Tanto é que o Senhor chegou para Paulo e falou assim, Paulo, por que me persegue? Ele perseguia o Senhor. Ele falou assim, como assim? Ele deve ter pensado, como assim me persegue? Porque quando alguém persegue o servo de Deus, está perseguindo a Deus. Quando alguém faz alguma coisa contra o servo de Deus, está fazendo contra Deus. Então, o que acontece? Deus continua transformando, Deus continua abrindo portas que não abrem. Olha, o único que resolve causas perdidas e impossíveis é o Senhor. Não pense assim, não, olha, tem um pastor aí, ele é bom, meu. Esse pastor aí, olha, ele tem um poder, não, é o poder de Deus. Se tem um pastor, se está realizando milagre, não é o poder do pastor. Olha, quando eu orei pelaquela mulher que estava, aquela pessoa, a irmã que estava estéril, não foi o meu poder, foi o poder de Deus. Quando eu oro por uma pessoa, não tem poder em mim, porque se tivesse poder, algumas vezes eu estava passando mal, eu orei e nada aconteceu. Só que o poder não é meu. Aí eu olho para o irmão, eu ligo para o irmão e digo para uma irmã e falo assim, olha, ora por mim. Quando eu estava internado, o médico praticamente me desenganou. Eu liguei para vários pastores e disse, ore por mim, porque eu creio no poder da oração e eu creio no poder desse Deus Todo-Poderoso. Então Deus reverteu minha situação em menos de 24 horas. Reverteu por quê? Porque Ele é que opera tudo e Ele continua operando, Ele continua resolvendo. Não pense aí, ó, tem o santo das causas impossíveis. Não, gente, não existe santo. O único que resolve causas impossíveis é Deus. Pastor nenhum, santo nenhum, anjo nenhum. Porque o anjo, se ele tiver de operar, ele opera o poder. Quem está realizando é Deus. Segunda coisa, saber que Deus quer realizar o impossível em nós e através de nós. Deus quer realizar o impossível na nossa vida. Pode acreditar. Eu acredito que muitos irmãos aqui, se fosse ficar aqui a noite toda, vamos contar. Por isso que eu falo, meu irmão, testemunhe aquilo que Deus está fazendo na tua vida. Se eu fosse contar os testemunhos só de coisas impossíveis, eu não ia contar coisa possível, não. Só coisas impossíveis. Se eu começasse a contar aqui, eu ia ficar até quando? Até amanhã de manhã, a noite toda. Ia ficar contando, ó, esse. E teria muitas coisas. Então Deus, olha, quantas coisas impossíveis Deus já realizou na sua vida. E se Ele já realizou lá atrás, às vezes sabe o que acontece? Eu já cansei de falar, nós temos a memória espiritual muito curta. Nós temos que ter a memória de Davi. Como assim, pastor, a memória de Davi? Davi, quando foi enfrentar o Golias, ele lembrou que ele já tinha, para proteger suas ovelhas, ele já tinha conseguido matar um leão e um urso. Não foi? Você acha que ele matou o leão porque ele era muito forte?
Você acha que ele matou o urso porque ele era muito forte? Não, ele matou pelo poder de Deus. E quando pintou um desafio que era Golias diante dele, ele disse assim: olha, eu já acabei com o leão, já acabei com o urso, eu vou enfrentar esse gigante. Então o que Deus quer nessa noite, Deus já operou muito na sua vida. Não foi época de vitória. Sabe quando vai ser a sua época de vitória? Sempre que você estiver com Deus, é a sua época de vitória. Isso daí não quer dizer que você não vai passar por lutas. Você vai passar por lutas sim, mas você vai viver a vida do servo de Deus. É de vitória em vitória sim. Quem diz isso não sou eu. Nós vamos passando por lutas e ganhando, vencendo no Senhor. Deus quer realizar milagre em nós e através de nós. Deus quer que você seja um instrumento, um canal de milagres. E você orar por pessoas. Eu estava lembrando, até a pastora Maria Olinda ficou conhecendo a irmã Carla, né? Não sei se conheceu a mãe dela, Shirley, irmã Shirley. A família é uma família muito querida, é os parentes da Rafaela, que está ficando bem agora. Cada dia a Rafaela está melhor. Mas a Carla e outros irmãos, teve uma época que trouxeram uma causa diante de mim em oração. E uma causa o quê? Impossível. Era uma criancinha muito pequena que teve mais de 50 convulsões. E cada convulsão ia acabando com o cérebro da criança. A avó não era crente, a mãe não era crente, o pai não era crente. Só que ela trouxe, falou assim, ó: pastor, ora por mim. Ora pela minha neta, porque minha neta está morrendo. Eu coloquei na época, para os irmãos estarem orando, eu coloquei na rede social: gente, vamos clamar pela vida. O nome da criança era Pérola. E eu disse: Senhor, eu não aceito essa situação. Eu não perder uma criança tão jovem. E ela chegou a um ponto que os médicos disseram: ela nunca mais vai comer pela boca. Ela chegou num ponto que os médicos disseram que ela nunca mais ia mexer o bracinho, nunca mais ia mexer nada, ia viver como um vegetal. Ela só ia enxergar as coisas que estavam acontecendo e que tinha muita chance de quê? De morrer. Eu comecei a clamar, vários irmãos começaram a clamar. Teve pelo menos 5 irmãos que entraram nessa guerra, mas todo dia clamando, como a gente está fazendo com a Rafaela. Começamos a clamar, Senhor, cura a Pérola, cura a Pérola. Esse dia mandei até para a irmã Carla, e mandei para os outros irmãos que estavam ali na guerra. Primeiro dia da Pérola indo para o colégio. Os médicos disseram que é impossível. Quando a avó dela disse assim, ó, mas o médico disse que nunca mais. Eu disse assim: a última palavra pertence ao nosso Deus. A última palavra não pertence ao homem. A última palavra é de Deus. O que os médicos estão falando nós respeitamos até um certo ponto. Se Deus disser que vai, vai. Quem ia decretar o futuro, determinar o futuro da Pérola é o Senhor. Não é homem que determina nada. Eu vejo homens ali, eu determino. Gente, o único que determina alguma coisa é o Senhor. Homem não determina nada. Homem pede, homem clama, homem crê. E Pérola é um milagre. A avó da Pérola hoje é uma serva do Senhor. A mãe da Pérola hoje é uma serva do Senhor. O pai da Pérola hoje é um servo do Senhor. Um dia eu estava vendo até um programa de televisão, quem estava contando testemunho lá de outra coisa. Era a avó da Pérola. Na televisão, eu disse: e eu te vi na televisão. Foi até Deus libertando ela do vício do cigarro. Ela foi para buscar por uma causa. E Deus foi lá e Deus transformou em outras áreas também. Então, deixa Deus te usar. Seja um instrumento de levar as pessoas a um milagre. Quem vai operar é Deus, mas Deus quer usar você. Deus tem prazer de te usar. Outra coisa que nós temos que saber: que Deus opera
através da nossa fé. Atitude para alcançarmos o impossível, ter fé. Marcos 9, 23 diz: tudo é possível ao que crê. Tudo é o quê? Possível. Então, para nós alcançarmos o impossível de Deus, o que nós temos que fazer? Nós temos que crer. Existe um exemplo, fé. Existe uma fé natural. O que é fé natural? Todos nós já nascemos com fé natural. Fé natural é você sai de casa e não... eu vou daqui para a farmácia. Você sai de casa tendo certeza que você vai chegar aonde? Farmácia. São aquelas coisas naturais, de acreditar, eu acredito que fazendo isso vai acontecer, mas coisas naturais. Mas existe a fé sobrenatural, é a fé que o Senhor quer que você tenha. Outra coisa, a Bíblia coloca que existe a fé fraca e a fé forte. Onde que nós vemos a fé fraca? O Senhor falando sobre fé fraca? Com os discípulos. Aqueles que estavam mais próximos do Senhor Jesus. Eu me lembro que na hora da tempestade, eles ficaram o quê? Desesperados. E quem estava no barco? Jesus estava no barco. E os discípulos ficaram desesperados. Gente, o Deus, o Senhor dos milagres está ali, o Deus dos milagres está ali. O Senhor Jesus está ali no barco. E os discípulos, que eram pescadores até, ficaram desesperados. Aí chamaram: Senhor, socorro! O Senhor levantou, repreendeu a tempestade. Depois chegou para ele e disse assim: homens de pouca fé. Por que são tão tímidos vocês? Por que têm a fé tão pequena? Teve uma vez que os discípulos foram expulsar demônios e não conseguiram expulsar demônios, ficaram desesperados. E o Senhor disse assim: até quando, homens de pouca fé, até quando eu estarei convosco? Mas também teve um homem que não era discípulo de Jesus. Um homem foi procurar Jesus, era um centurião, e disse: meu servo está doente. E o homem disse assim: olha, não precisa ir lá, basta uma palavra. O Senhor chegou assim e disse assim: eu nunca vi uma fé como desse homem aqui. Então, o que nós temos que fazer para nós alcançarmos, se nós queremos o impossível, temos que fortalecer nossa fé. E como eu fortaleço a fé, meu pastor? Você está fortalecendo a fé agora? Você que está ouvindo a palavra do Senhor. Você sabia que toda vez que você ouve uma pregação, não importa, mas a pregação de quem? Não importa quem está sendo usado pelo Senhor aqui. Porque Deus fala com quem, através de quem Ele quiser. Às vezes tem pessoas que ficam: eu quero esse pregador, eu quero aquele, eu quero não, esse. Gente, quem estiver aqui está trazendo uma palavra do alto para a tua vida. E para gerar em você fé, para que sua fé seja fortalecida. A Bíblia diz que a fé vem pela palavra, e a palavra de Deus que é pregada, meu irmão. Então toda vez que você ouve a palavra, toda vez que você lê a palavra, você está se fortalecendo, sua fé está sendo fortalecida. Você pode não perceber, mas a tua fé está aumentando agora. Às vezes nós entramos, às vezes nós chegamos na igreja nos sentindo meio fracos. Mas à medida que nós vamos cultuando ao Senhor, porque quando nós louvamos ao Senhor, verdadeiramente adoramos, não é cantar não. Existe uma diferença entre cantar e adorar. Cantar, você diz: eu gosto desse louvor, e vai cantando. Adoração não, adoração nós já ensinamos aqui, é você realmente se relacionar com Deus, através daquilo, aquelas palavras do louvor, se tornarem oração no teu coração. Aquilo faz a tua fé ser fortalecida. Quando você ora, você fortalece a tua fé. Toda vez que você conversa com Deus, você está fortalecendo a tua fé. E muitas vezes, por isso que eu falei agora há pouco para nós, tem bênção para contar, meu irmão? Fala assim: pastor, eu quero contar um testemunho. Sabe por quê? Quando você está aqui na frente contando um testemunho, você está fortalecendo a fé do seu irmão. Sabia disso? Porque o seu irmão às vezes está passando talvez por uma prova parecida com a que você venceu. Aí o irmão olha o seu testemunho e fala assim: como ele venceu, eu vou vencer também. Ou então você pensa assim: o meu problema não é tão grande como o desse irmão. Se ele conseguiu vencer um problema maior do que o meu, porque muitas vezes nós achamos que o nosso problema é maior do que todo mundo, já pensou? Nós temos essa mania de achar que o nosso problema, gente, vocês não sabem, eu estou assim porque, meu problema, gente,
sempre tem alguém com problema maior do que o nosso. São lutas diferentes. Cada um tem suas lutas. Nós compreendemos as lutas de cada irmão. Mas nós não podemos pensar que só nós estamos. Todos nós passamos por lutas. E através do testemunho do irmão. Gente, eu amo ouvir testemunho. Né? O irmão Licínio, às vezes, ele senta comigo, começa a contar um monte de testemunho. Eu lembro de cada um deles, e como eu me alegro ali. Outros irmãos contam também testemunho. Eu falo para o irmão Licínio, porque o irmão Licínio tem, gente, o homem tem testemunho aberto. Né? E quando ele conta, eu fico ali, ó. E sempre que ele conta testemunho, diz assim, se Deus sempre operou, quando ele sempre fez, eu tenho certeza que ele vai continuar fazendo. Mas é uma verdade, se ele sempre fez, ele vai continuar fazendo. Todos que alcançaram o impossível foram através da fé. Por isso que o inimigo tenta lançar no nosso coração incredulidade. Começar a vir dúvida no teu coração, incredulidade no teu coração, repreende, olha, isso é ação do inimigo. Dizendo, não vai conseguir, eu repreendo esse pensamento em nome de Jesus. Outra coisa, para nós alcançarmos o impossível de Deus, nós precisamos estar aliançados com Deus. Porque diz a palavra de Deus em 2 Crônicas 16:9, porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra. Não é que o Senhor vai passando e vendo, não. Os olhos do Senhor enxergam tudo, sabe tudo que acontece em toda a terra, para mostrar-se poderoso a favor daqueles cujo coração está nele. Olha que coisa tremenda. O Senhor, Ele olha toda a terra, Ele é poderoso? É. Só que a Bíblia diz que Ele manifesta esse poder com aqueles que o coração está o quê? Nele. Em algumas versões, tem o coração perfeito perante Ele. Então, meu irmão, que eu quero te falar uma coisa. Temos que estar aliançado com o Senhor. Se queremos viver o impossível, temos que estar próximo. E em qualquer situação, muitos só se aproximam de Deus quando estão passando alguma necessidade. Eu tenho que ir na igreja, estou passando por uma luta. Eu já ouvi tanto isso, gente. Às vezes eu convido a pessoa diz, olha, pastor, estou precisando ir na igreja mesmo, estou passando tanta luta. Se é uma pessoa que não conhece o Evangelho, é normal. Aí sabe o que eu falo? Se é uma pessoa que não conhece o Evangelho, é isso mesmo, vai lá, vai com sua luta lá, que o Senhor dos impossíveis, o Senhor de vitória está lá para te abençoar. Se é alguém que já conhece o Evangelho, eu fico pensando, eu tenho que ir na igreja porque eu estou passando por uma luta. Eu tenho que ir na igreja porque eu vou adorar o meu Deus. Eu tenho que ir na igreja porque eu amo a Deus. Eu tenho que ir na igreja porque eu preciso estar em comunhão com o corpo de Cristo. Eu tenho que ir na igreja por vários motivos. Em qualquer situação. Pode uma pessoa vir só para receber o impossível e receber? A pessoa só vem para isso. Pode ser crente, pode vir uma pessoa, eu vou hoje só para alcançar o milagre e receber? Pode. Você não viu a multidão? A multidão chegava para Jesus não porque amava Jesus. A multidão chegava para Jesus porque queria milagre. Você quer milagre? Eu dou milagre. Você só veio aqui para receber bênção? Tá bom, tá aí, ó. É isso que você vê, quer? Vai aí. Deus é maravilhoso, meu irmão. Só que relacionamento é para discípulo, não é para multidão. Se alguém quer ter relacionamento com Deus, viver o impossível, viver dentro do impossível, do sobrenatural de Deus, tem que estar o quê? Aliançado com o Senhor, está alinhado com o Senhor. Outra coisa, se nós queremos receber o impossível, não dar ouvido a pessimistas e incrédulos. Eu estava vendo, a semana, não sei quem foi que falou aqui, sobre os espias, 12 espias. 10 disseram que não tinha, como acho que foi até o irmão Licínio, não sei. Alguém comentou aqui, isso foi na consagração. 10 disseram, não tem como entrar na terra. E 2 disseram, se Deus falou que nós vamos entrar na terra, nós vamos entrar.
Qual influência ali era maior? Dos 2 ou dos 10? Ali para o povo foi os 10. A maioria está dizendo que não tem como entrar na terra, então nós não temos como entrar. Irmão, quando alguém chegar para você e disser, você não vai conseguir isso, fala assim, não é essa pessoa que eu quero andando do meu lado. Não é que você não vai ter amizade, gostar da pessoa, não. Mas pare de dar ouvidos. Muitas pessoas falam assim, olha, tal pessoa falou isso. Não dê ouvido a pessimistas e incrédulos. Olha, Jairo estava ali a caminho do milagre, a filha dele estava morrendo, mas ele estava com Jesus e Jesus estava indo para a casa dele, ele cheio de fé. De repente chega um dos seus servos e diz assim, ó, não perturbes o mestre, porque a tua filha já morreu. E o Senhor sentiu que aquela palavra negativa, pessimista, incrédulo, entrou no coração de Jairo. O Senhor disse assim, Jairo, não temas, crê somente. E quando Jesus chegou na casa de Jairo, a primeira coisa que ele fez, botou todo mundo para fora. Sabe por quê? Sabe quem estava na casa de Jairo? Eram as carpideiras, aquelas mulheres que eram pagas para chorar, talvez os familiares, ninguém mais acreditando que tinha solução, ele disse, põe todo mundo para fora. E a Bíblia diz que ele entrou com Pedro, João e Tiago, os pais da menina, o resto todo mundo para fora. Aqueles que estão com palavra, tire do teu coração aqueles que vêm com palavras que você não vai conseguir, que não vai dar certo. Olha, vai dar certo sim. Você vai conseguir sim. Busque pessoas que tragam palavras de vitória para a tua vida. Eu conheci uma pessoa que eu não esqueço mais de tão pessimista. Eu, vendedor, né? Eu me lembro que quando eu chegava, era uma cliente, quando eu chegava nela, gente, se tivesse que atender cliente, eu atendia antes dela, porque quando eu saía dela, eu chamava ela de ó vida, ó céus, porque ela só dizia, não, nada vai, nós não vamos conseguir, olha, vai dar certo, o negócio está piorando cada vez mais. Eu disse assim, misericórdia, gente, ó vida, ó céus. Eu disse assim, Raquel, o nome dela era Raquel, mude essa forma de pensar. Eu saí de lá, gente, saí de lá com aquele peso. Eu disse assim, eu deixava ela para atender. Mas tem pessoas que assim, acha sempre que vem o pior. Não, tem esperança. A situação vai se resolver, vai melhorar, vou conseguir sim. Por último, não deixe de buscar o teu impossível. Você tem uma situação impossível. Primeira coisa, não humanize Deus. Como assim, pastor? Muitas vezes, sabe o que nós apresentamos diante de Deus? Aquilo que nós achamos fácil. Mas quando nós temos uma causa impossível mesmo, quando tem situações que a gente, eu vou orar por isso. Mas quando tem uma causa impossível, algo que bem difícil, nós não apresentamos diante de Deus. É igual a mulher sunamita. Lembra da mulher sunamita? O profeta chegou para ela e disse assim, o que você está precisando? Ela respondeu alguma coisa? Ela tinha um desejo no coração. Por que ela não apresentou para o profeta? Porque ela achou que o que ela queria, que era um filho, o esposo já era velho. Ela achou que o que ela queria, o que ela desejava, era impossível. Então ela não apresentou diante do profeta. Ela disse, não, está tudo bem, eu estou no meio do meu povo. Está tudo bem, não preciso de nada não. E muitas vezes isso acontece conosco. Nós trazemos causas fáceis, aquilo que a gente acha, isso Deus pode. Mas quando vem algo muito difícil de acontecer, nós deixamos de lado, deixamos guardadinho no nosso coração. Meu irmão, não desista, aquilo que é impossível, nessa noite é presente diante do Senhor. Não importa, de repente, sabe o que acontece? Às vezes o tempo é o inimigo da nossa fé. Deus vai, não importa quanto tempo você está buscando. O tempo de Deus é o tempo kairos. Às vezes quando nós oramos, sabe por que nós somos imediatistas? A gente às vezes, Senhor, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. E como nós não recebemos no momento que nós estamos pedindo, no momento que nós achamos que deveríamos receber, nós desistimos. Quantas coisas nós já desistimos na nossa vida de buscar? Eu falo por mim mesmo, pastor, já teve coisas que eu estava buscando de Deus e depois, de repente, eu deixei.
E o Espírito Santo veio no meu coração e disse assim: por que você desistiu? Porque Deus é assim também. Eu não falei nada que eu não ia te dar. Eu não falei nada que eu não ia operar. Por que você está desistindo disso? O Senhor está falando aí, por que você está desistindo disso? Por que você está desistindo da conversão dessa pessoa? Por que você está desistindo dessa cura? Por que você está desistindo que Deus abra essa porta que você está buscando? Por que você está desistindo? Vamos nos colocar de pé. Somente quem crê. Você crê, o milagre vai acontecer. Nessa noite você possa colocar aquilo. Tem coisas que às vezes fica guardado no nosso coração. A mulher sunamita, ela estava com um desejo. O maior desejo dela era ter um filho. Talvez Ana, durante muitos e muitos anos, também foi afrontada por Penina, porque ela era estéril. Penina tinha mais ou menos, a Bíblia coloca, dá para imaginar que tinha uns 10 filhos. E Ana, um dia, ela se derramou, o Senhor disse assim: eu vou buscar o impossível. Eu creio no impossível. Mas quantos anos ela deve ter ido para Siló? E nunca ela se manifestou, nunca colocou diante de Deus o impossível. Então nós colocamos aqui dois casos. A sunamita, que não apresentou talvez porque achou que aquilo não tinha como acontecer. Então aquilo que está guardado no seu coração, não sei o que é. Veja agora, eu quero que você coloque aquilo o mais difícil que tiver, aquilo que você sempre buscou, você possa apresentar diante do Senhor nesse momento. Eu vou estar orando por você, mas eu quero que você traga a memória. Isso daqui eu desisti lá atrás, mas a partir de hoje eu vou buscar de novo. Isso aí eu achei que não tinha como. Não abra mão dos teus sonhos de Deus, em Deus, não. Deus tem o melhor para você. Eu falo isso com toda certeza, Deus tem o melhor para você. Se você está com o Senhor, Deus tem o melhor para você. Deus quer operar o impossível, Deus quer operar o milagre nessa noite. Tudo é possível que crê. O apóstolo Paulo chegou: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele quer dizer, nada é impossível se o Senhor está comigo. Nada é impossível se o Senhor está conosco. Então eu quero que você coloque uma causa. É alguém que você quer que se converta ao Senhor? É alguém que você quer que largue um vício? É alguém que você quer que seja curado? Mesmo se a pessoa não esteja aqui, mas às vezes você está buscando por outra pessoa. Hoje é noite de milagre. O Deus de milagre está aqui. Que você possa sentir isso. Que o Deus de milagre está aqui nessa noite. Para fazer muito mais do que você pensa. Para fazer muito mais do que você espera. Muito mais do que você está pedindo, Deus vai fazer nessa noite. A palavra de Deus diz que o Senhor faz mais do que nós pedimos e pensamos. Então, o que você está pedindo, vai pedir nessa noite, Deus vai fazer além, porque a nossa mente não consegue alcançar esse poder. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso. Todos nós que estamos aqui nessa noite, nós temos causas, Senhor. Causas impossíveis, Senhor. Talvez alguém já tenha dito, não tem jeito. Alguém tenha dito, não vai dar certo. Mas nós sabemos, ó Pai, que a última palavra é do Senhor, Pai. E eu quero apresentar, ó Deus, cada irmão, quero apresentar a minha vida, Senhor.
Queremos apresentar nessa noite os nossos impossíveis, porque o que é impossível para o homem é possível para ti. Então nessa noite, se for para curar, cure. Se for para abrir porta, abra, Senhor. Se for para converter corações, vai incomodar esses corações agora, Pai. É o que nós pedimos, é o que nós clamamos, Senhor. Porque nós cremos que o Senhor é o Deus El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Nada é impossível para o Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor está fazendo aqui nessa noite, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor está fazendo em vidas, Pai, que vamos estar recebendo essa palavra também, Senhor. Porque nós sabemos que vidas estão sendo alcançadas nessa noite, Senhor. E verdadeiramente o impossível pode alcançar, Senhor, muitas e muitas vidas, Senhor. É o que nós pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos aplaudir o Senhor.